A paz do Senhor, meus irmãos, no livro de Lucas, capítulo 5, verso 16, diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus ele tinha acabado de chamar os seus primeiros discípulos, ele acabou de fazer uma pesca maravilhosa, ele curou um leproso, ele fez muitas coisas diante da multidão. As pessoas viram o resultado da vida de intimidade de Jesus com Deus. Esse resultado é visível, mas o que ninguém sabia é como que Jesus alcançava esses resultados. Eu vou dizer assim no ponto de vista humano. Jesus orava constantemente, Jesus tinha comunhão com Deus plena. E uma coisa que nós podemos aprender aqui é no verso 16 de Lucas 5, diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Muitas vezes as pessoas veem resultados na vida ministerial de alguém, admira, acha legal, mas não sabe o que a pessoa faz para receber aquela graça de Deus, né? E quando eu falo de graça, muitas pessoas vão dizer: mas a graça é de graça, ela não tem preço, não precisa fazer nada. Isso é uma meia-verdade. É óbvio que a comunhão com Deus, ela vai gerar mais graça. É lógico, Deus se agrada em agraciar aqueles que têm mais comunhão com Ele. Isso é fato. É a verdade que tudo que nós obtemos de Deus é graça. Então, o que acontece? Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais Deus vai respondendo, vai operando através da nossa vida, e eu vou chamar aquilo que Jesus chama de fruto de graça de Deus, porque nós operamos por meio da graça de Deus. Então você vai observar que quando Jesus orava, ele orava em particular, olha lá, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Por que Jesus não orava na frente da multidão? A multidão poderia entender aquilo de uma outra forma. É simples assim. Jesus orava com os discípulos, não é pecado orar junto de um grupo. A igreja, você vai ver, ela se reunia para orar juntos, em Atos dos Apóstolos. Esse não é um erro. Inclusive, na maior manifestação do Espírito Santo na igreja no Novo Testamento, acontece em Atos capítulo 2, no derramado do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Estavam todos, cerca de 120 irmãos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando o tempo todo, orando juntos. Então, orar junto não é pecado. Óbvio que não. Mas o grande diferencial está quando Jesus fala assim: quer falar com Deus? Não vai para as praças, fica em pé na sinagoga, né? Entra para o seu quarto, fecha a porta no seu aposento, fecha a porta, fala com Deus em secreto e Ele vai te recompensar publicamente. A grande questão não é que é pecado orar junto, senão eles não seriam respondidos lá em Pentecostes. A grande questão é a motivação do nosso coração, o porquê nós estamos fazendo, e evitar também pedra de tropeço para outras pessoas. Às vezes você está fazendo algo que é certo, com boa intenção, mas alguém vai tentar copiar aquilo ali e da maneira mais estranha possível. Um exemplo é você observa lá o que Jesus fala: gostam de orar em pé na sinagoga. É pecado orar em pé, ajoelhado, sentado? Não. A grande questão é que eles faziam isso por quê? Faziam isso para se exibir. Aqui Jesus está fazendo o contrário. Ele gosta de orar em lugar reservado, solitário, justamente para que ele não fosse visto, para que isso não fosse usado depois como aquela argumentação: fulano é um grande homem de Deus, baseado na aparência. Deus não está olhando a aparência das pessoas, Ele está olhando o que realmente está no coração dessas pessoas. E eu gostei muito desse verso que Jesus ele se retirava e orava em locais solitários. E alguns irmãos já viram no outro canal, quando eu mostrei lá o monte onde eu gosto de orar, né? E a oração no monte, ela tem essa questão de estar orando num local reservado, solitário, distante da sociedade. Jesus orava muito no Monte das Oliveiras, né? Ali um pouco, no pé do Monte das Oliveiras, tem o jardim do Getsêmani, onde ele foi preso. Inclusive, onde ele fez a última oração antes de ser preso, para depois morrer a morte de cruz. Foi ali naquele lugar, naquele monte que fica em frente ao monte do templo. Tá? Então um fica em frente ao outro. Então ele ensinava de dia no templo, atravessava o vale de Cedron e à noite ele pernoitava no Monte das Oliveiras. Então ele orava no Monte das Oliveiras, é como assim, de um certo modo,
Vamos falar para o nosso ponto de vista. Recarregava as baterias espirituais, orando ali no Monte das Oliveiras e ministrava no Monte do Templo. Recarregava as baterias e assim somos nós. Se a gente quer ter um ministério abençoado, a gente precisa recarregar, vou usar esse termo, recarregar nossas baterias, orando diante do Senhor, apresentando nossas angústias, nossas dificuldades, nossos desafios do dia a dia, nossas frustrações, apresentando a Deus tudo aquilo que nós às vezes não falamos para Deus. Nós passamos muito tempo falando as coisas para as pessoas, mas não apresentamos para quem resolve de fato, que é Deus, Então, qual é a maneira mais adequada de nós orarmos? Independente de ser em grupo ou não, é sabendo a quem nós estamos dirigindo a oração. É a Deus. Muitas vezes as pessoas elas ficam preocupadas quando elas estão em grupo. Fulano vai ouvir minha oração, então você pede para alguém orar, faça uma oração, irmão. Não, eu tenho vergonha. Mas vergonha de quem? Você está orando para Deus, não está orando para aquele grupo de pessoas. Seja simples, converse com Deus, fale, jogue para fora aquilo que você deseja. Senhor, estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. O Senhor está recebendo a nossa oração. Então fale para Deus as suas dificuldades, converse com Deus com reverência, sim, mas como se você estivesse falando com as pessoas que você está vendo. Você muitas vezes joga para fora problemas graves que nem era para compartilhar com pessoas que não vão resolver, às vezes vão divulgar aquilo ali que não era para ser divulgado, não vou te dar um conselho bom. Fale com Deus e aguarde a resposta de Deus. Fale hoje, fale amanhã, fale depois, até que você obtenha a resposta de Deus. Deus pode te responder no seu coração, te dando orientação, pode te dar sonho, Deus pode usar uma pessoa para poder te dar uma sugestão, tá certo? Então assim, que você possa guardar essa palavra no coração. Eu senti muito de falar desse verso, de Lucas 5,16, que Jesus se retirava para o local solitário. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não posso ir até um monte, até uma praia ou qualquer outro local reservado, mas você pode ter o seu cantinho aí na sua casa, um momento em que você vai tirar só para você. Por isso que Jesus fala sobre você entrar no seu aposento, fechar a porta e falar com o seu Pai em secreto. O ideal é que você não divulgue, não fique ali preocupado em falar a todo momento que você vai orar, ficar falando assim, eu estou orando, Evidentemente, cada caso é um caso. Existem casas que tem criança, por exemplo, ou que recebe muita visita. É importante que a pessoa tire um momento ali, de preferência, se você puder, tirar aqueles primeiros minutos do dia. Eu diria que seriam as primícias do seu dia, para o Senhor, e para já começar aquele dia a apresentar diante do Senhor, Senhor, guia os meus caminhos, guia os meus passos, me guarda nesse trânsito para ir, para voltar, livra da violência. Ora, Davi pedia para Deus livrar ele do homem sanguinário, Então, por que nós também não podemos e não devemos pedir a Deus para nos guardar também, tá bom? Queria deixar essa meditação para vocês sobre a oração. Pedir a oração, que você possa orar pela minha vida, pela nossa vida, pelo nosso ministério, nossa família, pela congregação também, E que Deus te abençoe. Até o próximo devocional. Não esqueça de compartilhar com outros irmãos, hein? Deus te abençoe.